Olá, boa tarde. Você sabe como é feita a fiscalização e contratação de obras públicas? Como saber, por exemplo, se o material comprado é adequado, de qualidade e se não houve superfaturamento? A resposta é do Tribunal de Contas do Estado, que a partir da segunda-feira começa a ministrar um curso sobre o assunto para a população. E como o tribunal está tratando a Copa do Mundo? Depois de 2 anos à frente do TCE, Tereza Doeri deixa a presidência a partir de janeiro. Quem assume é o conselheiro Valdecir Pascoal. E Tereza é a nossa convidada de hoje, que faz um balanço dos 2 anos que esteve à frente do Tribunal de Contas de Pernambuco. Tereza, muito boa tarde e obrigada, por você estar aqui. Não, obrigada, digo eu. E eu gostaria, inclusive, de começar agradecendo, nesses 2 anos, o apoio que eu tive da TV Tribuna, de poder chegar mais perto da população, de levar o tribunal, as notícias do tribunal, vincular mais isso junto à população, e isso foi com o apoio da imprensa, principalmente aqui da Rede Tribuna. E o que você considera de positivo? Em que o tribunal avançou nesses 2 anos? Olha, nós temos um planejamento estratégico e a gente vai, vamos dizer, cada presidente vai consolidando os seus tijolinhos. Mas cada um tem o seu estilo. Eu acredito que nós ganhamos um pouco mais de espaço junto à população. Nós entramos com um programa de rádio no interior, nós pegamos assuntos que são da vida do cidadão e passamos para ele a questão através do portal da educação, do portal da saúde, do portal da previdência. Porque será que aquele servidorzinho lá de Pubi, o gari, ele é descontado no seu salário, mas a previdência. Mas como é que estava a previdência? Estão todas quebradas as previdências. Então nós enfrentamos esse problema, fomos fazer denúncia a nível federal, nós estamos numa luta muito grande e tornando inelegível aquele gestor que não considerar a Previdência como uma política pública de governo. Existem muitos gestores, ou seja, prefeitos nessa situação? Muitos municípios nessa situação, muitos municípios. Infelizmente, Pernambuco foi um dos estados que mais fez a Previdência Municipal, certo? Esse Fundo de Previdência Municipal, basta dizer a você que nos 186 municípios, 144 nós temos. Certo? Prefeitos e dentre eles... Não, 144 tem Fundo de Previdência Municipais. E desses 144, só 3% são superavitários. O restante, todos têm problema. Então, nós temos que ter preocupação com aquele cidadão. Então, entramos em programa de rádio, por exemplo, no interior, onde a gente está passando para a população interiorana, através das rádios, a situação do seu município, para que o cidadão possa reivindicar, para o cidadão poder cobrar, porque essa também é uma função do tribunal, certo? Tereza, que tipo de problemas esses municípios apresentam? Um exemplo. Um exemplo é que prefeitos que, quando tem qualquer problema de recurso, ele não passa o dinheiro da Previdência para o Fundo de Previdência. Depois ele quer pagar aquilo que ele não passou sem correção. Depois muitos não fazem a questão atuarial. Bota um percentual como se fosse todo mundo chinês. Não é. Cada assunto... O que é atuária? Atuária é uma combinação de dados. Você tem que ver idade, tempo de serviço e tempo de contribuição. São 3 fatores que você tem que ir e verificar. Naquele público, quanto será o percentual que será necessário. É verdade, a atuária é uma área hoje, que na própria universidade, que nós... Também é uma coisa que nós avançamos, hoje a gente trabalha mais com a classe acadêmica, fomos buscar a classe acadêmica para um trabalho, seja na nova contabilidade pública, seja na previdência, seja na área de planejamento estratégico. Então, a atuária entram mais ou menos 40
estudantes num vestibular, né, o primeiro ano de atuária, quando sai formado, sai 3. Né? Então agora nós conseguimos, porque gritamos muito, conseguimos que o Ministério da Previdência faça um curso de atuária para os tribunais de conta, principalmente para os tribunais de conta de Pernambuco, que ganhou uma bolsa, inclusive a nível nacional, para que a gente possa treinar também os municípios em relação à questão da atuária. Né? Todos esses avanços que você acabou de citar, de uma certa forma, é também uma maneira de ensinar a população a fiscalizar. Por exemplo, esse curso que começa na segunda-feira, né? As pessoas já se inscreveram pela internet, mas o que está sendo feito, as explicações, as informações que são repassadas, principalmente pelas emissoras de rádio no interior, é uma forma de alertar a população de saber quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações diante de quem está na administração pública. Porque não basta só, a gente tem feito cursos pela Escola de Conta nos conselhos municipais. Mas a gente sabe que os conselhos municipais são muito patronais, porque, na verdade, a maioria é indicado pelo prefeito. Né? O conselho que é eleito, né, é o conselho tutelar. É o único conselho que é eleito, efetivamente, pela sociedade. Então, eu acho que a gente tem que botar a boca no mundo para a sociedade mesmo, tá certo? É dizer, você aí, professor, tá certo? Sua situação, veja como é que está o índice de educação, porque nós temos índices vergonhosos de educação. Né? É muito triste dizer, mas, por exemplo, a própria região metropolitana do Recife, muito poucos prefeitos, ou até pouco tempo, nenhum prefeito aplicava o mínimo constitucional na educação, que é 25% do ensino fundamental. Certo? Isso é seríssimo. Isso é muito grave. É muito grave. Certo? E queriam encaixar despesas e tal. É evidente, a gente sabe que as prefeituras têm dificuldades, que esse pacto federativo é uma questão que não existe, tá certo? É todo o recurso para a União, tá certo? E as obrigações mais para os municípios. Nós sabemos disso, mas não é fazendo essas coisas, tá certo? Se omitindo na luta maior, que se vai conseguir alguma coisa, certo? Nós temos que ir realmente debelar o problema federativo e não continuar se acomodando e não pagando, não botando escola decente e compatível para o ensino fundamental. Agora, como obrigar, por exemplo, quando o assunto é educação ou até mesmo saúde, fazer com que os prefeitos cumpram o que diz a lei? É interessante essa sua pergunta pelo seguinte. Nós também avançamos na questão preventiva. O que acontecia? O tribunal ia estudar, analisar, auditar as contas. Quando terminava de fazê-lo em determinada obra, já tinha a obra acontecido e se tivesse algum superfaturamento, a gente ia buscar o dinheiro, se não pagasse, dívida ativa, e assim ficava. Então começamos a utilizar um instrumento chamado cautelar. Ou seja, aonde há fumaça de alguma coisa, a gente manda parar. Ou então dá uma cautelar de preço. Analisa antes, certo? E com isso, nos nossos 2 anos, por exemplo, com indicadores que nós fizemos, nós conseguimos evitar que fossem gastos desnecessariamente, só com esse instrumento, e um instrumento de multa, mais de 1,5 bilhão. E é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, nós temos que trabalhar na prevenção. Eu vi você falando aí da Copa do Mundo, certo? A Copa do Mundo, inclusive o conselheiro Valdeci Pascoal, que assumirá em janeiro a presidência, e é o primeiro presidente que é oriundo do tribunal. Ele fez concurso para auditor substituto, chegou a conselheiro e agora chegará à presidência do tribunal. É o primeiro de carreira que chegará à presidência do tribunal. Eu acho que isso mostra um amadurecimento também. Uma mudança política, né, dentro do tribunal. Uma mudança de perspectiva, de contexto, uma ruptura com aquelas ideias que se tinha de tribunais que privilegiam apenas determinadas castas. Né? A gente vê aí auditores chegando, e isso é muito bom.
E o nosso conselho é muito unido. A gente não disputa poder, certo? A gente não disputa poder. A gente já sabe que, eu já sabia que era Valdeci Pascoal, o Valdeci já sabe quem é que vai substituir. E diga-se passagem que Valdeci Pascoal é o seu atual vice. Meu vice, certo? E o vice dele certamente será o futuro presidente. E a gente não disputa poder. O que a gente disputa é como cada um pode dar a sua participação melhor para a sociedade. Ou seja, a contribuição, né? É a nossa contribuição. Tá certo? Então, esse é o intuito de cada conselheiro ali. Agora, se a gente vai ser presidente, corregedor, agora eu sei. Eu vou presidir a segunda Câmara. Já sabia que é a segunda Câmara. E já estou cheia de ideias para fazer, para presidir, para relatar. Já tenho forma de voto. Quer dizer, é um conjunto de ações no tribunal que você muda o papel. Mas as ações são as mesmas, porque o nosso planejamento é único, nós temos planejamento até 2018, a gente não improvisa, né? Por isso que a gente abre curso para que a sociedade venha participar, porque não há fiscal melhor do que o povo. A sociedade, se soubesse o poder que tem, usaria e esse país estaria bem diferente. Aliás, estaria nas ruas todos os dias, assim como teve em julho deste ano. É verdade. Olha, no próximo bloco nós vamos saber quais são os projetos para 2014. Tereza já falou que vai assumir a segunda Câmara, mas vai sobrar tempo, né, para fazer algo mais na vida. E vamos também falar da fiscalização. Não saia daí, é rapidinho, depois do intervalo. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e a fiscalização das obras. Este é o tema do Ponto de Vista, que recebe hoje a presidenta do TCE, a presidente do TCE, Tereza Dueri. Tereza, e com esse tema, fiscalização, existem hoje muitos processos no tribunal com relação a tantas obras que acontecem no Estado? Na verdade, nós temos muito trabalho. E a gente conseguiu uma coisa, também foi um avanço, em termos da tecnologia da informação. A gente conseguiu que muita coisa, através de um programa chamado Sagres, né, a gente recebe hoje já digitalizado. Então, nós temos a oportunidade de ter muitas informações dentro do tribunal, inclusive para cruzar essas informações. Hoje eu poderia dizer a você que a gente tem mais de 14 bilhões de reais no tribunal sendo analisado, certo? Seja do Estado, seja dos municípios. E obras, evidentemente. Agora, é importante dizer que o tribunal também se preocupa hoje muito com a qualidade, né? Então, por exemplo, a Constituição diz 15% em saúde tem que ser aplicado. Mas a nossa auditoria operacional fez um trabalho excelente, né, onde colocou os indicadores da saúde. Então, por exemplo, eu pego um município e olho, o prefeito diz que aplicou 20%, certo? Mais do que 15% na saúde. Na saúde. Então ele estaria completamente irregular. Só que nós vamos olhar como é que estão os indicadores dele. Ou seja, em que na área da saúde, de fato, ele investiu. E se esse investimento efetivamente está dando resultado, né? E a gente verifica, às vezes, que aquele prefeito que diz que gasta mais em saúde, os indicadores são piores. Então, a fiscalização já vai com foco naquele município. Ele já vai dizer, olha, explica isso aqui. Ou seja, se ele está gastando mais de 20%, né, na área da saúde, mas chega lá, existe problema de mortalidade maior mortalidade, maior infantil. morbidade, a questão da prostituição infantil, problema de saúde da mulher, saúde da mulher, saúde problema médico, de médico em hospital, falta de atendimento. Oi. Como é que esses indicadores todos estão ruins e o senhor me diz que aplica tanto na saúde? O que é que está havendo aqui? Gastando mal o dinheiro. Aí, a fiscalização hoje também tem foco. Porque não é você sair e dizer assim, eu vou fiscalizar o município.
Hoje nós temos instrumentos na tecnologia da informação, tá certo? Que dá ao nosso auditor foco. Ou seja, é o cruzamento das informações. É a mesma coisa que a Receita Federal hoje faz na hora do imposto de renda. Sai cruzando as informações para saber se o contribuinte E aí a gente realmente verifica se... Você veja, Existem muitos municípios assim que dizem que estão investindo além do que a lei determina na área de saúde ou na área de educação e na prática estão gastando mal o dinheiro? Existe. Agora, eu sempre digo, nós temos que dividir. Existem prefeitos que realmente têm a massa. Ontem mesmo, nós tivemos uma experiência interessante. Nós terminamos o nosso seminário de planejamento estratégico. Todos os conselheiros estavam lá, com os gerentes, com os adjuntos, com o Ministério Público. E quando a gente terminou, nós fomos ao município de Sairé, aonde no município de Sairé tem um exemplo de tratamento do lixo através de um procedimento aonde esse lixo vira adubo, tá certo? E é extremamente barata a operação. E nós tivemos no lixo e não sentimos um odor. O cheiro do lixo. E olha aqui o problema do fim dos lixões. Agora, 2014. 2014. E a maioria dos municípios sequer se preocupou, discutiu, não sabe nem para onde vai, né? E nós fizemos já um seminário, né? Nós entramos na questão de sustentabilidade por causa disso. Chamamos todos os prefeitos e todos os municípios, tá certo? Foram duas grandes áreas também que abri nessa questão, que foi a área dos portadores de deficiência, né? O direito dos portadores de deficiência, né? E também a questão da sustentabilidade, né? Foram duas áreas que nós abrimos, né? Porque são áreas importantíssimas. A gente estava vendo aí a lei dos resíduos sólidos, que tem sua aplicação agora, e a questão de vários lugares aonde as pessoas portadoras não podem frequentar, porque continuam sendo construídos, certo? Sem pensar que existem pessoas assim. Então, nós estamos interferindo nesta área quando não cumpre o que determina a legislação. Nós, junto com o Ministério Público, estamos agindo para que tenha acessibilidade aos portadores de deficiência. Com mais rigor. Tereza, ao longo deste ano nós discutimos aqui no Ponto de Vista essa questão dos lixões, do fim dos lixões, porque ninguém suporta mais isso. Muitas cidades aí a gente vê lixo espalhado pelas ruas. O que poderá acontecer, por exemplo, com o gestor, com os prefeitos que não se adequarem à nova lei? Que eles tiveram tempo, né? Aí, mais de 2 anos para poder se adaptar, fazer os projetos e colocar em prática. Olha, Helena, é um negócio complicado isso, porque eu tenho uma questão que eu acho muito importante. É o seguinte, os prefeitos também, os municípios, eles vivem de sobressalto. Porque é o seguinte, decidem por eles. Né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Previdência. Né? Inclusive isso eu disse no Ministério, disse numa reunião a nível nacional, na frente do ministro. Os municípios com 1000 dificuldades em relação à Previdência, as previdências aqui quebradas municipais, tá certo? O governo federal decide que para agradar os municípios ou por qualquer outro, para agradar as empresas, ou para circular dinheiro, ou para questão da economia, de tirar, isentar o IPI de linhas brancas e de automóveis. Certo? O que acontece? Isso diminui o fundo de participação municipal dos municípios. Os prefeitos começam a chiar, o dinheiro começa a diminuir, certo? Aí acham de pegar e dizer, você tem débito de previdência? Ah, tenho débito de previdência. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse débito seu 20 anos parcelado. Não sabe quanto é, não sabe o que é e se acha com direito. Então eu pergunto, a responsabilidade é do prefeito, tá certo? E a decisão é do governo federal? Que tipo de federalismo é esse que a gente está vivendo? Entendeu?
Não pode, não pode. Agora, isso é um jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. E outra coisa, é você brigar. Eu vejo os prefeitos, eu digo sempre aos prefeitos, cara, vocês estão brigando erradamente. Não adianta vocês ficarem brigando por migalha. Vocês têm que brigar por uma reforma tributária. Pegar os deputados e brigar por uma reforma tributária, aonde o município tenha participação efetiva e autônoma. E não ficar de pires na mão. Mendigando ao governo federal e se torna, tá certo? Um dependente econômico, político. Agora essa reforma tributária está longe de acontecer. Porque, infelizmente, as lutas não acontecem, não estão acontecendo como devem acontecer, né? Então nós estamos esclarecendo, é um papel nosso, cidadão de tribunal, de dizer, a briga é pela questão federativa. A briga está na questão tributária, tá certo? Então não é coitadinho do prefeito, não, é vamos prefeito, vamos brigar pelo que é direito do município, tá certo? O município é um ente que hoje tem uma importância fundamental a nível mundial. Ontem mesmo o Silvio Meira nos fazia uma palestra no planejamento e dizia isso. As cidades hoje se tornam mais importantes do que o Estado e a União. Exato. Porque sem as cidades não existe Estado e nem tampouco União. Pois é. Então, nossa briga tem que começar aí, né? E o tribunal é aliado dos prefeitos. Nesta luta, nós somos aliados do prefeito. Por quê? Porque o propósito do tribunal é melhorar a gestão pública e as políticas públicas para a sociedade. Agora, Tereza, o que você gostaria de ter feito nesses 2 anos que se passaram e que, infelizmente, não foi possível? Olha, eu estou satisfeita. Então, ótimo. Eu estou satisfeita. Eu acho que contribuí, né? Teve alguns projetos que foram fundamentais, próprio dentro do tribunal mesmo, foram muito importantes esses projetos, esse avanço da CTI, de tecnologia da informação. Hoje, por exemplo, o aposentado não espera mais para se aposentar dentro do tribunal, já é uma questão automática, entendeu? Se toda a documentação tiver, ele hoje é respeitado profundamente, né? Nós tentamos minimizar a questão do voto político, né? Hoje a gente já faz uma pressão para que os vereadores tenham consciência no processo do voto das contas dos prefeitos. Nós já estamos enfrentando esse problema que é da população, que é o problema da Previdência, que é o problema da saúde, que é o problema da educação, né? Abrimos para a sociedade está participando mais. Então eu acho, Eliana, sinceramente, que é evidente que muita coisa ainda tem que ser feita, né? E o fato de, por exemplo, um ponto positivo, que é o seu vice que vai assumir a partir do dia 2, mas como você bem colocou, existe uma estratégia, um planejamento até 2018. Então, quer dizer, não há mudança, existe uma continuidade de trabalho. Continuidade, como eu tive continuidade, eu dei não continuidade. Vai se romper porque o presidente acabou o mandato. Continuidade. E eu serei uma parceira de Pascoal, do conselheiro Valdeci Pascoal, tá certo? Para construirmos mais, para consolidar muita coisa boa que está aí, né? Então, todos nós somos parceiros nisso. Isso não é problema dentro do tribunal. Nós não disputamos poder. A gente disputa trabalho. Trabalho. Eu queria, antes de encerrar o ponto de vista, Tereza, a gente está chegando aí no final do ano, né? Falta aí o quê? Poucos dias, né? 3 semanas. É verdade. Mas eu gostaria, assim, um conselho que você pudesse dar. Ano que vem é um ano de Copa do Mundo, vai ser um ano de muitos turistas, dinheiro circulando, se espera, mas também é um ano de eleição. Um conselho da presidente do Tribunal de Contas para o eleitor, para a população. Olha, eu gostaria de falar para o cidadão. Eu acho que muitas vezes a gente está numa área de conforto. Eu mesmo poderia estar numa área de conforto. Conselheira do tribunal, vitalícia, né? Não vou deixar de ser só quando tiver expulsória, certo? Mas eu sou inquieta, eu sou cidadã, eu quero ver esse problema da Previdência do povo, a minha está certa, mas eu convido o povo a sair da sua área de conforto, certo? A vir trabalhar junto com a sociedade.
Não precisa ir para a rua se você não quiser, certo? Mas dentro da sua casa, diga ao seu filho, fale com ele, diga os desníveis que existem, a necessidade de luta. Não é só votar. Ser cidadã não é só votar. É exercer a cidadania todos os dias. É participar, então, né? É participar. É participar com consciência do processo. E não pensar no seu, pensar no nós. Tirar o eu, né? Vamos para o nós. E eu tenho certeza que se nós sairmos um pouquinho da nossa área de conforto, muitos serão melhor vistos dentro dessa sociedade, com mais direito, ou então com o direito que deveriam ter já há muito tempo. Ok. Tereza, muito obrigada, parabéns, sucesso para 2014, né? Espero que sobe mais tempo para poder curtir a vida, porque a gente sabe que enquanto presidente do tribunal, pouco tempo até mesmo para dormir. É verdade, mas eu curto, viu? Eu gosto de curtir, eu curto a vida. Sei que você gosta muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar, mas curtindo. Né? O trabalho também é uma curtição. Exato, olha, e por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote os nossos endereços eletrônicos, facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter, deixe seu recado em @PontoDeVista4. Uma boa noite para você, um excelente sábado, um ótimo domingo e até o próximo fim de semana. Você gostou do programa? Assista ao Ponto de Vista em primeira mão na TV Tribuna, todos os sábados às 5h50 da tarde. E eu estou esperando por você. TV Tribuna, o canal da gente.